O que você acha do tal mapa invertido do IBGE? Eu nem podia imaginar que essa podia ser uma pergunta polêmica. E a minha ideia aqui com esse vídeo é trazer um pouco da minha percepção sobre esse assunto, com aquilo que eu posso contribuir e com o viés, né, de quem se dedica aos estudos pedagógicos e ao ensino de ciências. Mas antes de tudo, a gente tem que começar pelo começo, talvez dizendo um pouco óbvio, né? Os mapas nem sempre foram desse jeito que a gente conhece, né? Com o norte para cima e o sul para baixo. Primeiro, a gente tem que lembrar que a Terra é um planeta mais ou menos esférico, né? E aí outra coisa, no espaço não tem essa ideia de em cima, para baixo, para frente, para trás, né? Qualquer afirmação de posição sempre vai depender do referencial. E referencial no espaço é uma coisa que é muito complexa de se estabelecer, né? Para as medidas de localização e navegação, digamos, dentro do nosso planeta, a gente convencionou chamar e criar esses pontos cardeais, os meridianos e os paralelos. Ainda assim, essa história de norte para cima, sul para baixo, não deixa de ser uma convenção. É uma escolha, uma manobra para facilitar o nosso entendimento, nossa navegação no planeta, né? E é claro que essas convenções todas são muito antigas e elas têm muito a ver com poder, com força, com domínio, né? E aí, o próximo desafio é transformar em um plano bidimensional, né, alguma coisa, uma esfera que é um objeto tridimensional. Transformar um cubo num plano é razoavelmente fácil, acho que todo mundo já brincou com aquela ideia de desmontar uma caixinha de remédio e transformar ela num plano. Agora, com uma esfera, isso fica mais complicado. Esse mapa aqui, que a gente está mais acostumado, é uma projeção, né? É chamada de projeção de Mercator, ou Mercator. E ela foi criada por esse cartógrafo em 1569. Ela é o que é chamado uma projeção cilíndrica, é como se você colocasse o planeta Terra em volta de um cilindro, né? Ela valoriza as formas, os contornos, ela é ideal para grandes navegações, para as expansões marítimas daquela época, e por isso ele é chamado de um mapa eurocêntrico, né? Ele foi criado para esse fim e nesse momento histórico. Essa representação cilíndrica que a gente está mais acostumado, ela traz uma impressão aumentada das massas que estão mais próximas aos polos, né? A Groenlândia, por exemplo, ela parece enorme, mas em termos de território, ela tem um quarto do tamanho do Brasil. Na internet a gente vai encontrar uma série de formas de representar a distribuição dos continentes, enfim, né? Tem algumas bem interessantes. Uma delas, das mais legais, é aquela que, ainda num plano bidimensional, representa os países em tamanhos proporcionais. E aí a gente começa a entender que a distribuição deles, o formato, o tamanho deles não é bem aquele que a gente está mais acostumado. Tem também uma projeção que é das mais curiosas, que é aquela chamada plana ou azimutal, que é aquela da bandeira da ONU, né? Que é como se estivesse olhando o planeta a partir do polo, né? Do polo norte, que é diferente, é estranha, mas não ficou tão polêmica quanto essa do IBGE. O que acontece é que a gente ficou muito mais acostumado com essa representação trazida pelos europeus 400, 500 anos atrás. No Oriente, por exemplo, civilizações tão ou mais sofisticadas do que a civilização europeia ali do século XV, XVI, tinham suas próprias representações muito diferentes das atuais, né? Das que a gente conhece com mais proximidade. Se também você procurar na internet, você vai encontrar mapas chineses antiquíssimos muito diferentes desse mais habitual nosso aqui. Esse que a gente está mais acostumado, como uma representação, enfim, ele expressa, evidentemente, uma escolha, né? E essa escolha foi feita por pessoas que têm seus interesses, os seus valores, tudo normal até aí. Então, por que esse mapa do IBGE, de ponta cabeça, entre aspas, ficou tão polêmico? Primeiro, vamos lembrar, né? O IBGE, ele tem dezenas de mapas diferentes. Também, se você entrar no site do IBGE, você vai ver muitos mapas diferentes, cada um focado em determinado aspecto, né? E quando ele foca num aspecto, ele acaba um pouco distorcendo ou deixando de lado, mas numa visão mais periférica, outros aspectos. É normal que isso aconteça. Esse mapa polêmico, ele foi pensado para destacar os BRICS, para destacar o Mercosul
e os países de língua portuguesa. E ele também destaca Belém, que vai ser a sede da COP30. Esse mapa que está aqui atrás também é mais famoso ainda, ele é do Torres Garcia, ele é um mapa da década de 60, da década de 50, um mapa bem antigo e que também é simbólico, mas que também acho que não gera tanta polêmica assim, né? Então, esse mapa do IBGE, se ele é uma iniciativa brasileira, que atualmente tem uma posição de muito destaque nos BRICS, inclusive chefiando o Banco dos BRICS, se vai ser a sede da COP30 e se a ideia é representar uma manifestação política e econômica do sul global, centralizar esses países parece um pouco óbvio, não é? Mas a polêmica, pelo que eu entendi, ela nasceu dentro do próprio IBGE, de alguma forma, e foi encampada nesse ambiente de disputa em que a gente se meteu nos últimos anos. Eu só acho um pouco estranho os patriotas se incomodarem com isso, né? Mas até aí é mais uma incoerência para a coleção. E do ponto de vista da educação, como é que isso funciona? Que é da onde eu posso falar com mais propriedade. Primeiro, dizer da importância dos estudos de cartografia, né? Eu não sou um grande conhecedor do assunto, mas nas escolas a gente percebe que é muito importante que as crianças saibam fazer leitura de gráficos, de imagens, dentre elas os mapas. Entender o que é um mapa, como ele é feito, como se localizar, minimamente navegar por um mapa, entender as escalas, as legendas, é fundamental para o convívio social, para a vida cotidiana, para o cidadão, contribuir para uma leitura de mundo muito bacana, de se entender no planeta, enfim, né? O poder e a importância que tem o estudo dos mapas, acho que não está em pauta, né? Não está em discussão. Mas o que acho que está em discussão é o poder, é o peso simbólico desse mapa. Eu acho que é isso que está em disputa. Centralizar geograficamente o Brasil, os seus parceiros comerciais, os países que compartilham o mesmo idioma, é um posicionamento político. É um posicionamento político e que faz parte de uma forma decolonial de pensar essas relações sociais. Vamos pensar? O que gera em termos de autoestima, de sentimento de pertencimento, de esperança em uma criança ou um jovem, por exemplo, de escola pública, ver o seu país nessa posição centralizada que o mapa traz? É nessa mesma direção de aumentar a autoestima e o sentimento de pertencimento que vão políticas públicas como, por exemplo, essas de valorização da diversidade étnica racial, tanto nas escolas quanto na sociedade como um todo, por exemplo, nos livros didáticos, né? E também as políticas de equiparação salarial entre homens e mulheres, por exemplo. Então, eu acho que a gente polemizar demais essa iniciativa, ou dizendo que tudo que vem desse governo é bom, tudo que vem desse governo é ruim, ou torcer quietinho para que tudo dê errado, que quanto pior, melhor, eu acho que não é um bom caminho. É simplificar demais a leitura, é limitar a discussão aos nossos valores, às nossas preferências pessoais.